Mas alguém passou aqui por um período de reconhecer em si mesmo um momento diferente, uma ansiedade que ainda não conhecia, ou conheceu alguém que passou por isso? Vocês podem responder para mim aqui nos comentários, por favor, né? Se passou, se sentiu, se estranhou, se conhece alguém que passou por isso, adulto, adolescente ou criança. Todos nós sofremos, independentemente da nossa idade, da ansiedade. Ninguém está livre dela. Não é a idade que acaba determinando quem vai ter ansiedade ou não. Então, tanto como professora, como uma pessoa, né, eu, que sofro de um transtorno de ansiedade, tenho um deles, tanto quanto gestora de escola, né, pertencente ao GPS, ao Grupo de Prevenção ao Suicídio, eu digo que a importância do conhecimento a respeito das ansiedades é extremamente importante para a qualidade de vida e para a prevenção à vida também, né? Então, o que é a ansiedade? O que seria a ansiedade? Vocês podem pensar a respeito, né? Podem ir comentando aqui comigo, tá? Podem ir mandando nos comentários. A ansiedade, ela é um tanto reforçada na nossa sociedade de um modo geral. Então, vocês podem conhecer algumas pessoas ou vocês mesmos que dizem: estou muito ansiosa, preciso de um doce, preciso de um chocolate, né? Nossa, eu tô naquele período, tô muito ansiosa. E é muito importante a gente aprender a reconhecer que estamos ali com um pouco de desequilíbrio, né? Que estamos sofrendo de algum tipo de ansiedade. Mas o que nós precisamos aprender é saber a diferença do que é momentâneo, do que é caracterizado como um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele é patológico. O que significa isso? É a mesma coisa de alguém que sofre de enxaqueca. Ele escolhe ter enxaqueca? Ele acorda e fala: hoje eu vou ter enxaqueca. Não. Ou, aí eu tenho pressão alta, né? Hoje eu vou ter pressão alta, amanhã não. O transtorno de ansiedade também não é uma escolha. Ele simplesmente acontece e às vezes pode ter um motivo específico ou não. A Rosane está aqui compartilhando com a gente, ela sofre de ansiedade e depressão e tem sofrido muito nesse período. Eu imagino, Rosane, eu imagino. Esse é um momento muito difícil, muito desafiador a todos nós, porque nós fomos arrancados da nossa zona de conforto. Tudo aquilo que a gente conhecia, ele foi tirado de um jeito muito abrupto da nossa vida, né? Principalmente no início. Agora, hoje, já faz mais de um ano que nós estamos numa situação que já não é tão diferente, né? A gente já está ali numa situação com um pouco mais de equilíbrio, porque sabemos que isso daí é o que está existindo por enquanto. Mas aquilo que foi despertado no começo, ele é assustador, né? Ainda mais quando a gente já tem algum tipo de transtorno e que deixa a gente em desequilíbrio, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês? Por exemplo, né? Às vezes a gente tem ali um evento, alguma comemoração ou algum sofrimento e que deixa a gente durante um período específico com começo, meio e fim desestruturado. Aí a hora que esse evento passa, as nossas emoções acalmam e consequentemente essa ansiedade, essa angústia e esse medo também. Então isso daí são episódios que a gente pode complementar como passageiros de ansiedade. O que é transtorno, ele é clínico. O único que vai poder fazer um diagnóstico disso é o médico específico. Por quê?
Porque o transtorno de ansiedade... Boa tarde, Leila, seja muito bem-vinda. Leila é uma companheira também do GPS, né? E que está sempre acompanhando a todos nós. O transtorno de ansiedade, ele é clínico. Então, a única pessoa que vai conseguir fazer esse diagnóstico, um acompanhamento adequado, é o clínico especializado. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade, aquele que não é passageiro, que já começa a trazer prejuízo para essa pessoa, ele é um transtorno mental. E a hora que nós falamos o transtorno mental, a pessoa fala, oi? Como? Não, transtorno mental não. Porque ainda existe muito preconceito em torno desse termo, né, o transtorno mental. Mas o que é o transtorno mental? É aquilo que não tem escolha. O indivíduo que sofre daquilo, ele tem não porque ele quer. Assim como eu tenho pressão alta, assim como eu tenho depressão. É uma questão da química cerebral. E neste momento de pandemia, de isolamento social, em que a gente ficou afastado, inclusive das pessoas que amamos, das pessoas do nosso convívio diário, que a gente nem tinha se dado conta ainda do quanto é importante na nossa rotina. Conviver com os colegas de trabalho, o abraço, o olhar que é próximo, o toque, né? Então tudo isso daí acabou sendo assim muito, né? Veio num roupante na nossa vida. E é por isso que acabou trazendo à tona, logo no início da pandemia, ou ali antes do meio dela, né, que a gente não sabe quando que vai ser, porque a perspectiva, infelizmente, a gente não tem, né, não dá para falar assim, amanhã vai acabar ou depois de amanhã. E aí, nós temos essa circunstância de acabar deixando aflorar aquilo que muitas vezes nós já tínhamos e não tínhamos percebido ainda. Então, viu, Rosane, você percebe que está sofrendo mais porque você já tinha, né, algum diagnóstico, algum tipo de acompanhamento, mas muita gente também já tinha, só que ainda não tinha percebido, porque não tinha tido tempo de perceber. E quando você é tirado da zona de conforto e tem que lidar com uma situação nova, aquilo vem para fora. A gente acaba percebendo melhor. Tá? Então, eu vou comentar com vocês aqui algumas características da ansiedade e vocês podem ir observando aí, né, alguma coisa em si mesmos ou nos próximos. Então, eu reforço muito enquanto especialista em psicopedagogia que lida com esse tipo de situação. Nós não fazemos diagnóstico de nada, mas nós estudamos essas características para ajudar os indivíduos a superar determinadas dificuldades. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade sempre, faço tratamento há 11 anos e piorou muito na pandemia. Com certeza, Rosane, tá? Muita gente deve ter passado por isso e é importante que a gente tenha essa consciência porque a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, né? Para ir assim, encontrando, não é uma questão de solução, mas uma questão de meios, né, caminhos que a gente possa fazer assim, esse daqui vai me deixar um pouquinho pior, mas esse daqui vai me deixar melhor. A gente vai aprendendo com o tempo a fazer pequenas escolhas para ir ajudando a gente, tá? Então, a ansiedade, o que ela é? A ansiedade, ela está geralmente relacionada ao medo. O medo é um fator, um elemento muito presente nas crises de ansiedade, seja o transtorno ou não. Mas dentro do transtorno é uma característica, um elemento que não dá para dispensar, tá? Então, esse medo, ele se difere. Ele não vai ser o mesmo nessa pessoa ou naquela pessoa. Por quê? Porque nós temos tipos de ansiedades. São tipos diferentes de ansiedade, tá? Então, os transtornos compartilham o medo
e a ansiedade de maneiras diferentes, tá ok? É uma preocupação excessiva. 1000 vezes, milhões de vezes a mais do que realmente é. E às vezes nem existe, mas que a pessoa não consegue controlar. Então, o medo é uma excitação, a pessoa fica eufórica sem saber por quê. Aumenta, né? Dá uma sensação assim de querer fugir, uma sensação de autopreservação, de não se colocar em risco e nem colocar o outro em risco, um pensamento no perigo, né? E aí, se a gente às vezes perguntar para a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, às vezes ela nem sabe explicar. Por isso que é importante o diagnóstico do médico, porque mesmo que a pessoa não consiga explicar, eu também não vou, mas o médico vai porque ele é formado para isso. E aí ele consegue identificar para conseguir ajudar, tá? É uma resposta emocional. O medo é uma resposta emocional a algum tipo de perigo. O cérebro se coloca em posição de defesa, só que às vezes ele nem sabe por quê. E aí existem questões que vão influenciando, como a própria ansiedade. A lá Edilene, né? É verdade. Então, a ansiedade, o perigo futuro, o que vai ser amanhã? O que vai acontecer? O comportamento de cautela, de fuga, de evitar determinadas circunstâncias, porque tem medo. Eu antecipo, a ansiedade é eu não pensar no hoje, mas sempre pensar um passo adiante, um dia adiante, no depois, com medo de não dar conta, com medo de não conseguir fugir, com medo de não ter ajuda. Percebem a diferença? Então a ansiedade se relaciona ao futuro, certo? E o medo está relacionado ao que pode acontecer amanhã, que é a ansiedade. Antecipação de ameaça no futuro e não de hoje. Hoje ela está em segurança. Então aquela coisa, vamos viver o hoje? Né? Vamos viver o hoje? Quem sofre de transtorno de ansiedade tem uma dificuldade muito grande em vivenciar esse tipo de experiência, tá? Então, é um transtorno mental, né? Ele é excessivo, ele é persistente, ele não passa pelo esforço da pessoa, não é uma questão, se esforça. Quanto mais eu falo para uma pessoa com transtorno de ansiedade, não, você tem que se esforçar, tem que trabalhar o pensamento positivo, mais eu estou contribuindo para o sofrimento dessa pessoa. Por quê? Porque ela não controla. É uma coisa que passa do controle dela e ela sabe disso. E aí, para evitar o julgamento, ela se retrai. Então, Aline, o que a gente pode fazer para ajudar nesse caso? Olhar com amor, parar para ouvir, demonstrar compaixão com o sofrimento do nosso próximo ou com o nosso mesmo. Saber e assumir a própria limitação é de uma extrema importância. É o auto-amor. Então, a gente observar, eu falo, viu, o Rosane, né, a Edilene aí que comentou, nós estamos num momento de pandemia, de isolamento, convivendo ou conosco mesmos, dentro de casa, às vezes quem mora sozinho, que fica ainda pior, né, porque não tem alguém com quem dividir isso no dia a dia pessoalmente, ou se é a família, se é um casal, se é mãe e pai, mãe e filho, etc. Não importa. Quem tiver em isolamento, em uma convivência constante dentro de casa, está tendo a oportunidade de conhecer melhor a si mesmo e ao próximo. Saber ouvir é importante, não contrariar as opiniões. Quem sou eu para o julgamento do sentimento do meu próximo?
Fico até emocionada. Então, a gente precisa lembrar dessas questões, é o estender a mão. Será que o meu filho, o meu sobrinho, o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, eu mesmo tenho coisas que nem percebi ainda? Se eu tiver e aproveitar esse tempo para observar, pode ser que eu consiga auxiliar numa transformação da vida dessa pessoa. E que mais seria esse sentimento, esse sentido, do que o amor ao próximo? Não é mesmo? Então, não pensemos no transtorno mental, no transtorno de ansiedade, como uma doença que é absurda. Ela existe como qualquer outra. Assim como a pressão, assim como o câncer, assim como o diabetes. Ai, Aline, mas tem diabetes que é pela alimentação. E aí, a alimentação é pela escolha. Mas há diabetes que não são pela escolha. Faz parte daquele indivíduo. O transtorno mental é a mesma coisa. E aí, como nós teremos a nossa participação nisso? Né? Com esse amor de olhar o nosso próximo e a nós mesmos. Assumirmos as nossas limitações. Então, os ansiosos, as pessoas ansiosas, elas superestimam. O que é isso? É colocar um excesso naqueles pensamentos, tá? Ela só quer atenção. Tem gente que olha, né? Tem gente, assim, Edilene, eu não sei se você falou no sentido de aquele que julga a pessoa achando que ela só tá querendo atenção, ou se a pessoa que está precisando de atenção. Cabe nos dois sentidos, né? Há aquelas pessoas que entram no julgamento, a pessoa só tá querendo chamar atenção, etc. E há aquelas pessoas que sofrem dessa ansiedade, que ainda às vezes sabem ou não, e que precisam dessa atenção, desse olhar carinhoso. Então os ansiosos, eles superestimam as coisas, colocam tudo num excesso de sentido, o perigo, as situações, a possibilidade de alguma coisa que nem sabe se vai acontecer, né? E ele evita. Necessita de avaliação clínica, tá? É o médico que vai avaliar, é o psiquiatra que vai avaliar, que é um médico como qualquer outro. O ortopedista cuida dos ossos. Para mim, o ortopedista cuida da minha fibromialgia que eu tenho e cuida da minha coluna, que eu também tenho. O oftalmo receita os meus óculos, porque sem eles eu não enxergo absolutamente nada. E o psiquiatra trabalha das questões cerebrais aí que tem todo esse envolvimento. O psicólogo vai trabalhar as minhas emoções. Cada um na sua especialidade. E graças a Deus eles existem, né? Considera-se fatores contextuais e culturais. O que significa isso? Existem lugares e pessoas que... Nós aqui no Brasil temos o privilégio de não viver uma questão, uma experiência de guerra. Né? Nós aqui nunca tivemos assim a guerra que o mundo já experimentou, tá? Então, quem já passou pelo Vietnã, quem já passou por situações que ainda existem às vezes, né? Há tantos países ainda em conflito de guerra, eles podem ter transtornos de ansiedade por motivos completamente diferentes do meu. Isso é uma questão cultural. O barulho das minas, o barulho das bombas, graças a Deus nós não temos isso. Ah, mas tem lugares que tem aí muito tiroteio, etc. Com certeza. E aí realmente tem essa diferenciação. E quem sou eu para julgar uma experiência que nem eu mesma conheço? Que eu nunca tive, né? Muitos transtornos de ansiedade começam na infância. Muitos começam na infância. E a gente não percebe ou passa por cima, né? E o que isso vai causar? Não vai sumir sozinho. Ele vai se agravar muitas vezes e vai se manifestar na vida adulta ou da adolescência dessa pessoa, tá? E aí a coisa já virou uma bola de neve muito maior. Frequentemente
acontece mais em mulheres que em homens. 2 mulheres para 1 homem. Então eu dobro. Muita imaginação, ver coisa que não existe, tudo coisas da imaginação, ou por medo de perder alguém. O psicólogo ajuda muito mesmo, Edilene, muito. Eu sou a favor, já fiz um monte, todas as vezes que eu olho e falo, não consigo mais sozinha. Ligo para o psicólogo e falo, preciso de ajuda. Né? A gente precisa. É um reconhecimento, porque senão o sofrimento só se torna mais intenso, né? E saber ajudar. Da primeira vez que eu fui, foi muito difícil para mim assumir que eu tinha que ir. Mas eu fui sozinha. Mas eu já fui com outras amigas que precisaram também. Eu falei, eu vou com você. Algumas não precisaram da minha companhia, outras sim. E a gente se colocar à disposição, talvez faça muita diferença na vida de alguém, né? O diagnóstico para excluir consequências. Então, às vezes, não é um transtorno de ansiedade. Às vezes é uma questão de outra coisa e que está refletindo na ansiedade. E aí a gente consegue resolver o problema e resolver também a nossa dor, tá? Então, isso é muito bacana da gente pensar para também saber o motivo de procurar um especialista. Algumas substâncias medicamentosas, inclusive, também causam uma sensação de ansiedade. Vou comentar um negócio. Alguém já entrou num almoço de domingo em família, acabou comendo, a gente come, né? Come, toma um copo disso, come uma sobremesa e de repente o estômago fica desse tamanho, a respiração fica ofegante, fala, nossa, eu tô pesada, comi demais. Aquela sensação é muito parecida com a sensação de uma crise de ansiedade, tá? E ela pode ser confundida também com uma crise de ansiedade. E aí a gente vai e come mais um pouquinho. Nem espera o mal-estar todo passar. Eu acompanhei uma pessoa assim, tá vendo? É muito importante mesmo, a gente precisa estender a mão, né? Às vezes a pessoa não tem força para procurar sozinha, porque ela acha que isso é uma derrota para ela mesma, e não é, nem para ela, nem para ninguém. Às vezes é a saúde da família, é a de todos nós, né? Para sabermos como nos ajudarmos e melhorarmos, principalmente com as nossas crianças. Então vamos lembrar sempre que durante essa pandemia, todos nós, não importa a idade, está passando por um momento difícil e diferente. Crianças que também não estão frequentando a escola, estão se adaptando a uma rotina completamente diferente e percebendo que dá conta de certas coisas e que não dá de outras. As famílias estão tendo contato com essas crianças de um jeito diferente também. A gente, quando deixa os filhos, o sobrinho, o afilhado na escola, nós deixamos o nosso parente. Os professores e a escola não pegam os filhos de ninguém. Elas pegam os seres sociais. Sabe aquela coisa assim? Quando você é mais jovem, ou mesmo casada, na mesma situação, vocês. Tem gente que vai na casa de um amigo e sabe que tem mais liberdade naquela casa do que em outra. Então você se comporta de um jeito diferente. Às vezes você vai na casa dos seus pais ou na casa dos sogros. Você também, em algumas vezes, percebe que deve se comportar assim ou assado, né? Então, essa situação acontece com as crianças também. Sabe quando a gente fala assim, ai, mas a mim ele não obedece, só obedece a avó. Por quê? Porque ele sabe até que ponto pode ir com a avó, até que ponto pode ir com você. Na escola é a mesma coisa, não são nem parentes. Então lá são crianças sociais e dentro de casa são parentes.
o vínculo é diferente. E aí as diferenças acabam acontecendo. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande na observação de crianças e muitas vezes ela consegue observar mudanças. Olha, não se comportava desse jeito e tá me chamando a atenção. Aí chama o pai, a mãe, a avó, o cachorro, o papagaio, todo mundo para conversar, sempre que possível, e dizer, olha, tá acontecendo alguma coisa, a gente percebeu uma mudança no comportamento dessa criança. Né? Aí a gente às vezes consegue até auxiliar e perceber que realmente alguma coisa às vezes está acontecendo e a gente pode ajudar, né? É isso mesmo, Edilene, tem muitas pessoas que se sentem envergonhadas por estarem precisando de ajuda. E vergonha do quê? Eu vou à farmácia e compro o meu remédio lá de tudo, daquilo que eu preciso, né? Então, olha só os preconceitos que ainda envolvem essa questão emocional. E nós somos seres humanos, estamos na condição de seres humanos. Nós somos seres envolvidos pelas emoções. E quem comanda isso é o nosso cérebro, é a nossa química cerebral enquanto pessoa física. E nós precisamos nos adaptarmos, aceitarmos e entendermos essas condições. Então, quando eu falo das crianças, por exemplo, um tipo de ansiedade, eu falei, né? A ansiedade, ela se divide em vários tipos. A primeira delas que eu vou falar para vocês é uma ansiedade de separação. Chama-se ansiedade de separação. A criança, ela apresenta isso muito mais do que o adulto. Porque o adulto vai apresentar esse tipo de ansiedade de um jeito diferente. Eu já tive alunos de 4º ano, na época era 4ª série ainda, né? Uma criança muito nova, né? Tá ali com, na época era 7, 8, uns 9, 10 anos. E ela era uma criança que não apresentava nada, ninguém nunca tinha observado nada. De repente, essa criança começou a faltar, a mãe foi até a escola conversar e essa criança não ficava sem a mãe dentro da escola. E aí a porta tinha que ficar aberta para que ela conseguisse ver a mãe e aí se concentrar em fazer a tarefa. Se a mãe ia até a secretaria e ele não soubesse, ele entrava em pânico, de choro, se descontrolava. É uma ansiedade de perda, é o medo de perder aquela pessoa que significa para ela, né, a segurança, é o vínculo afetivo. Nesse caso era a mãe. Então foi um processo muito doloroso para essa criança, tá? Muito difícil. Mas a mãe procurou ajuda, né? E a gente conseguiu caminhar com um ano mais tranquilo. Então, olha só o trabalho tanto da escola junto com os pais, com as famílias, para conseguir o atendimento a essa criança. Não julgar acreditando que aquilo fosse, sim. Uma criança de 10 anos vai escolher um sofrimento daquele porque ela sabe que ela está sofrendo. É uma superação de minuto a minuto da sua angústia e da sua dor. Então, é um medo. Mas toda criança tem medo de ficar, né, de perder a mãe, de ficar. Mas o que caracteriza o transtorno é o excesso. É aquilo que eu falei, superestimar, colocar a mais, tudo muito, tudo grande, né? Então, ele tem medo que aconteça algo com aquela pessoa, sem a ausência. E aí, quem que eu vou ter comigo? Eventos que podem levar a perda e separação, né? Relutância em se afastar delas, como eu acabei de falar. Apresenta pesadelos, sintomas físicos de sofrimento, tremedeira, taquicardia, né? Sudorese, choro. E pode levar, muito frequentemente, da infância até a fase adulta, se não houver o auxílio. Esses adultos podem se transformar, sem cuidar da ansiedade de separação, em pais
super protetores. Como eles tiveram a ansiedade de separação que não foi cuidada, eles se transformam em pais super protetores, em que vão ter filhos que querem estar sempre aqui, ó, debaixo da asa. Não permite isso, não permite aquilo. E quem vai sofrer? É a criança junto com esse pai. Ou essa mãe, eu tô falando pais de modo geral. Ou os cuidadores, que não precisam ser exatamente a mãe e o pai. Às vezes é a avó, às vezes é a tia, né, que tá criando. Então, é o vínculo afetivo. E é muito recorrente que quem tenha o pai com ansiedade de separação, o filho também se torne ansioso dentro dessa ansiedade de separação. Olha só como é importante a gente entender para auxiliar, porque acaba virando uma cadeia, né? Existe também, aqui alguém deve conhecer pessoas, eu estudei com uma pessoa assim, ela não conseguia, eu estava fazendo letras, me formando para professora, há muito tempo atrás, 2000 e pouco, e ela não conseguia apresentar trabalho, ela ficava muda. De resto, ela falava que só. E aí a gente tem o costume de falar assim, mas para cantar tá tudo bem, para dançar com os amigos tá tudo em ordem. A hora que precisa fazer o negócio direito, não vai. Olha a gente julgando mais uma vez, né? Esse daí é o transtorno de ansiedade que nós chamamos de mutismo. Mudo. Seletivo. Eu seleciono a situação em que eu me torno muda. Não tem problema nenhum de fala, tá? Mas é aquele momento em que a pessoa se vê numa situação em que há expectativa que ela fale. Ela precisa cumprir, ela tem medo de não dar conta, ela tem medo de gaguejar, ela tem medo de se expor, ela tem medo de ser julgada, de não fazer o correto, e aí ela não consegue falar nesse momento, em público, geralmente. Mas, se ela estiver sentada ali para bater um papo, sai, tá? Então, caracteriza um fracasso para essa pessoa. E isso pode ocasionar circunstâncias terríveis para ela, acadêmicas, educacionais, a hora que o professor vai lá e cobra. Mas precisa, porque isso, porque aquilo, porque aquele naquele momento. E aí chama os pais e os pais também acabam entrando dentro dessa circunstância e trazendo essa cobrança bastante grande em torno dessa pessoa, tá? Então, o que a gente pode colocar tudo isso daqui? Tá vendo como a gente está falando de sofrimento, né? Nós estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de limitações, de superações. E quando nós tratamos disso, nós trazemos o assunto da prevenção à vida, o cuidado amoroso, o olhar carinhoso para com os nossos próximos. Na ansiedade de separação, de que eu falei agora há pouquinho, as crianças, né, em crianças, mesmo tendo algum histórico de dificuldade de abuso infantil ou outras circunstâncias, né, de violência, de abandono, o índice de suicídio é alto, independentemente desses casos, porque a gente sabe que o sofrimento é grande. Então, olha só a importância, e isso é tudo, gente, estudo, tá? Estudo com as pessoas, observando, né? Não tá saindo do nada, não, nem da minha cabeça, tá ok? Então, olha só a importância que nós temos e a oportunidade que estamos tendo agora, durante o isolamento social, de conhecermos a nós mesmos e aos nossos próximos, de estendermos a mão, como a Edilene comentou, né? Como tantos outros aqui, para que a gente consiga trabalhar o que há de melhor em nós, olhando com compaixão ao invés de olhar como julgamento, principalmente com o preconceito que a gente sabe e que a gente comentou que existe em torno desses transtornos mentais, tá? A substância, né? Existem substâncias, como eu comentei, que podem causar, né,
essas ansiedades que a gente está falando. E eu vou comentar com vocês agora sobre a fobia específica. Gente, vocês imaginam alguém que tem muito medo reforma íntima? É isso mesmo, né? A reforma íntima, tanto olhando para nós, quanto olhando para o todo, né, Edilene? O auto-amor de que a gente falou agora há pouco, né? Agora, deixa eu contar um caso para vocês. Imagine uma pessoa que tem muito medo, a gente vai chamar de fobia, a uma coisa específica. Uma criança que tem um medo paralisante a cachorro. A pessoa para e ela não consegue se mover, ela não consegue respirar, ela é paralisante, né? Ela quer se apegar, ela quer ser protegida, que é diferente de a gente sentir medo e conseguir caminhar, né? Ela vai passar, de repente, ela sabe que ela sente tudo isso, aí ela sabe que a família, tô falando de uma criança, né? Ela sabe que a família vai até a casa ou vai em algum lugar que tem cachorro. Ela vai querer ir? Muito provavelmente não. Ela vai evitar esses ambientes. Ela tá fazendo com a maior alegria? Não. Porque ela sabe que os pais ou quem vai levar vai começar com aquela situação. Não, mas não tem nada, você precisa parar com isso. Né? A gente já começa com aquele ambiente um pouco mais hostilizado. E agora eu vou contar um outro exemplo. Alguém que tenha uma fobia ao vômito. Aí essa pessoa é uma coisa tão grande, tão maior do que ela pensa assim: eu não posso engravidar. Porque se eu engravidar, a gravidez gera enjoo. E eu não posso nem pensar nisso. E quando essa criança nascer, ela vai vomitar e eu vou passar mal junto, porque eu não posso nem pensar a respeito disso. Isso é um prejuízo na vida dela? É. Sabe quem é essa pessoa? Eu. Eu já passei por isso. Tanto com o cachorro, quanto com o vômito. Essa é uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade específica. A gente é ansioso, a gente evita circunstâncias, a gente evita passar por aquilo de todas as formas, a gente pensa em tudo. Pode acontecer com outros objetos, com outras coisas, com certeza. Tá? Os motivos disso acontecer podem ser por alguma coisa que a pessoa nem lembre ou não. Né? Mas é um sofrimento que traz um prejuízo profundo na vida de alguém. Faz uma pessoa como eu entrar num avião e passar 12 horas lá dentro, 12 horas de viagem, mais 4 horas de espera, passar quase 24 horas sem comer, por medo de passar mal na frente das outras pessoas. Olha o prejuízo. Então, essa é uma ansiedade de um sofrimento também extremamente grande para uma pessoa e que tem também um indício, um 60% de chance entre as pessoas que sofrem de ansiedade e de fobia específica em torno do suicídio, porque é uma coisa que elas não conseguem também controlar. Então, olha mais uma vez a importância de se observar, de se entender, de acolher as pessoas que passam por tudo isso. Além dessa circunstância, nós temos a fobia social. Gente, a fobia social, ela é assim, o círculo familiar dela é o porto seguro. E aí, é uma pessoa que não toma atitude, que não vai conversar, vai falar muito baixinho, não é recíproca. E aí a gente pode chamar só assim, ela é muito tímida, ela é muito retraída. Pode não ser só isso.
O medo tão grande que atrai mesmo eles estando longe. Parece, né? A gente fala, nossa, o medo parece que atrai. E eu também me sentia assim, tá? Fiz até terapia quando era criança, mas era muito pequena. Fiz até terapia para ajudar, tá? Hoje eu adoro, né? Tenho bicho, tudo, não, graças a Deus não sofro mais com isso. Então, quem tem a fobia social tem um medo do julgamento absurdo. Ele olha e fala assim, meu Deus, e se eu comer e alguém julgar a forma que eu estou comendo? Pois é, até isso passa pela cabeça da pessoa que sofre de fobia social. Então ela vai evitar comer na frente das pessoas, ela vai evitar estar na sociedade e sem o porto seguro dela, que é a casa. Então ela acaba se retraindo cada vez mais e permanecendo dentro de casa e sempre com as mesmas pessoas. Isso também traz um prejuízo muito grande, pode fazer com que essa pessoa não se mantenha em empregos. Então, hoje ela está com 2, foi a melhor coisa, é isso aí, né? Que bom que levou, viu, Edilene? Muito bom, a gente tem que levar mesmo. Então, para sentir-se aliviado, né, humilhado, rejeitado, ele tem medo de ofender os outros, até as pessoas que sofrem de fobia social. Então, ele tem medo do julgamento das pessoas que não são do seu convívio. Olha que sofrimento, né? E tudo isso a gente vai se associando aos casos de suicídio. Então a gente deve sempre lembrar da mão estendida, do olhar carinhoso, compassivo e do auxílio, né? Ataque de pânico, esse é bastante famoso, né? Tem o pânico, tem o transtorno do pânico, né? Esse pânico, ele é diferente da fobia social, tá? O pânico, gente, existe uma lista de 13 sintomas específicos desse transtorno. Aí, para se caracterizar o transtorno do pânico, a pessoa precisa apresentar pelo menos 4 deles, de um jeito espontâneo. A pessoa, às vezes, está dormindo e ela acorda em crise, em ataque de pânico, e ela não sabe explicar por quê. Não existe um motivo que nem o cachorro ou o vômito que existe lá no específico, entendem? É diferente, a pessoa não controla e ela não sabe nem o que ela precisaria controlar. Existe em criança, Aline? Existe. Em adolescente? Existe. Existe em adolescentes, em jovens adultos, às vezes, que saem de casa e vão mudar de cidade ou morar com outra pessoa, dividir uma vida, inclusive para estudar. Passou na faculdade, está indo embora, né? Acontece bastante. Então são ataques intensos de medo, com sintomas que são físicos e cognitivos do pensamento. Para raciocinar, porque o medo fica tão grande que a pessoa fica cega. E ela tem medo de perder o controle e de enlouquecer. O medo é tão grande que ela chega ao ponto de ter medo de enlouquecer. E aí ela não sai de casa, ela evita sair, ela muda de emprego, né, para ficar cada vez mais perto de casa, para que ela consiga ir se sentindo mais confortável. Só que a sensação de derrota para essa pessoa é muito grande. Ela tem uma sensação de fracasso constante e isso vai agravando o caso. Por isso que é importante o terapeuta, por isso é importante as medicações necessárias, o acompanhamento com o especialista e de muito amor. Muito amor, tá? Vamos sempre nos lembrar disso, que é para isso que estamos aqui. A agorafobia, eu tô falando muito resumidamente, viu, gente? Muito resumidamente. Tá? Quem tiver interesse, cada um desses transtornos, no meu Instagram, vocês podem procurar, Aline Mori Psicopedagogia, tudo junto. Lá em no IGVT, tem, lá no Instagram, no meu Instagram, Aline Mori Psicopedagogia, tem
uma live para cada um desses assuntos. Lá vocês conseguem escutar melhor sobre cada uma desses transtornos de ansiedade, tá? Podem procurar, podem me seguir ou podem me chamar aqui para eu passar o link direto para vocês. O agorafobia, o que é esse agorafobia? O agora, o medo de ir, o medo de abrir o portão e sair, o medo de não saber o que vai acontecer a hora que eu atravessar a rua. Lembrem que a ansiedade está relacionada ao futuro. Então eu fico aqui agora. Elas evitam transporte público. Essa pessoa muda de emprego para não precisar pegar um transporte público. Ela prefere ir a pé, né? Ela evita sair sozinha. Ai, eu fico feliz, viu, Edilene? Fico feliz mesmo, viu? Ela evita sair sozinha. O pensamento dela é assim, se eu estiver numa fila de banco e acontecer alguma coisa, para onde eu corro? Então ela não vai. Mas isso é um sofrimento, é um impedimento. Quem que não precisa ir ao banco de vez em quando, mesmo durante o isolamento social? Quem é que não precisa fazer coisas que nos coloquem fora de casa? Como é que essa pessoa se sentiria se alguém precisasse da ajuda dela e ela não fosse capaz de ajudar? Nem a própria mãe, por exemplo. Ela vai fazer isso, vai ser uma escolha dela não conseguir ajudar? Não. O sofrimento é acompanhado de culpa. Ela não consegue. Ela evita. Porque ela tem medo de passar mal. Porque ela tem medo de não ser socorrida. Porque ela tem medo de não levar a expectativa dos outros adiante. Então pensemos sempre com compaixão no sofrimento das pessoas. Existe um pânico ali que é incapacitante para quem tem agorafobia. Ah, então é a síndrome do pânico? Não, são duas coisas diferentes. O pânico não tem explicação nenhuma. Acontece esporadicamente e com sintomas absurdos. Quem tem pânico tem taquicardia, tem falta de ar, porque a respiração fica cada vez mais ofegante, o coração acelera e ela acha que ela está infartando, mas não é. Então ela tem medo de estar tendo outra coisa. É um processo extremamente doloroso e que depois dá uma fadiga imensa. Então é muito comum até depois de um ataque, com medicação ou não, a pessoa cair num sono, de tão desgastante que é. E aí ela fica com a memória, com a atenção prejudicada. Se ela tem que trabalhar, ela vai chegar com um rosto de quem está doente, de quem chorou. E aí as pessoas vão perguntar, o que foi? E ela não vai contar, mas ela vai se sentir retraída, porque ela não fala, ela não tem com quem compartilhar, tá? Por medo do julgamento também. Então, a agorafobia, ela pode ser evitada com um acompanhante de confiança. Se for da saúde, então nem se fala. Ela vai se sentir ainda mais confortável. No pânico, não. Ela pode até fazer, mas ela não vai deixar de sentir o que ela sente. Vai ser com muito sofrimento. Agora, a agorafobia, se ela tiver um acompanhante, né, ela consegue encarar aquilo de uma maneira mais positiva, tá? Agora, deixa eu falar para vocês. Eu falei até agora, nós estamos chegando ao fim da nossa live, né? Tanto pelo horário quanto pelo nosso conteúdo. E agora eu vou falar sobre uma ansiedade, gente, que eu acho que ela faz parte da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E a maioria vai passar dessa para uma próxima existência até sem saber. A nossa vida não é corrida? A nossa vida é exigente cada vez mais, né? Com um monte de estímulo, principalmente trabalhando hoje com os computadores, com as telas de celular, etc. Existe um tipo de ansiedade que não é medo. Não existe o medo de sair, o medo de não estar acompanhado, o medo do vômito, o medo do cachorro, não tem. O medo de perder alguém. Existe uma ansiedade que é aquela ansiedade daquela cabeça que não para.
A cabeça dessa pessoa não para, nem na hora que ela vai dormir. Ela sonha com as coisas que ela tem para fazer, ela antecipa as suas responsabilidades, ela está sempre antecipada. Ela chega adiantado. Se ela chega 10 minutos antes do compromisso, ela está em cima da hora. Se ela chega na hora, ela está atrasada. E aí ela é casada, ou ela tem um filho, ou ela tem uma nora, ou ela tem alguém que é o contrário. Aí sai briga, sai conflito. Por quê? Porque um acha que dá tempo. O outro, que é ansioso, que tem esse tipo de ansiedade aqui, acha que já está atrasado. É um sofrimento constante, angustiante. É uma pessoa que faz os trabalhos da escola sempre com antecedência e acha que nunca fez o suficiente. Aí, hora que ela faz com 1 mês de antecedência um trabalho, ela já começa a pensar no próximo, que é daqui 2 meses. É uma pessoa que não consegue se concentrar para fazer uma oração. É uma pessoa que levanta e pensa sempre que ela está atrasada. É uma pessoa que pensa e olha e fala, me perdi de tanta coisa que eu estou pensando. Essa pessoa não consegue encontrar paz mental. Essa é a ansiedade que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Exatamente por ser geral. Não é em torno de alguma coisa específica, tá? Eu tenho essa ansiedade também. Aliás, hoje eu sei profissionalmente que eu tenho ansiedade desde que eu sou pequena. Ninguém nunca percebeu. Eu lidei com essas ansiedades, nunca sofri esse preconceito, esse julgamento, não. Mas eu sei que as pessoas olhavam determinadas coisas, mas que não percebiam. Ah lá, Rosane. Mas sabe, eu não tirei da cartola, não. Não fui eu que dei diagnóstico para mim. Eu fui a médico porque eu falei para ela assim, eu falei, doutora, eu tô perdendo o controle porque eu não me acho. Eu sempre fui muito organizada e eu não consigo mais. É tanta coisa na cabeça que a gente não consegue focar em uma só para realizar o que é necessário. Aí eu levei o diagnóstico, ela falou, porque isso é uma ansiedade generalizada, você pensa em tudo ao mesmo tempo. E por um tempo a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Chega no momento que não consegue mais, tá? Então aí a gente tem branco, sabe a hora que a gente fala, o que eu tava falando mesmo? A gente tem um branco, mas isso não é qualquer branco. É um branco recorrente, todos os dias, por mais de 6 meses, de 1 ano. A gente tá sempre naquilo e vai começar a sofrer. E quanto mais a gente percebe, eu consegui e não consigo mais a gente sofre, tá? Porque a gente se cobra. Então é uma ansiedade e uma preocupação persistente e excessiva. Está relacionado a um monte de coisa, a qualquer coisa, aos cuidados com a casa, com o trabalho, com a escola, com a saúde dos filhos, do marido, dos pais, dos vizinhos, com a pandemia. O desempenho escolar e profissional são totalmente prejudicados, porque essa pessoa não consegue mais se organizar mentalmente, tá? Não tem controle. Para, Aline, foca numa coisa só, não consegue. A pessoa não consegue. Os sintomas físicos é de inquietação. Minha avó falava que parecia o bicho carpinteiro. Ai, parece que tem bicho carpinteiro, não para, né? É inquieta. Tem a sensação de nervos à flor da pele, né? Sente uma fadiga muito grande, ela vive cansada porque ela não para. A mente não para, a hora que deita, a mente não para. Ela não dorme direito, não tem qualidade do sono. É difícil de se concentrar porque tudo passa ao mesmo tempo na cabeça dela. Fica irritada com qualquer coisa que nem merecia aquela irritação. Ela tem tensão muscular. Porque ela fica tão nervosa, ela fica tão assim, ela pensa tanto que ela não consegue relaxar. Ela não consegue sentar no quintal e olhar a beleza das flores, né?
Por quê? Porque a cabeça dela não deixa. E ela tem, consequentemente, a perturbação do sono. Então, gente, essa é uma ansiedade que a gente precisa tomar muito cuidado nos dias de hoje, de acordo com as cobranças que nós temos em torno de nós mesmos. E quando a gente fala estou ansiosa, eu sou ansiosa, por quê? Isso é diário e isso está atrapalhando a sua vida, então você precisa do auxílio médico. Ou não deve incentivar um transtorno mental. Dizer isso só porque é moda não é legal, né? Tá ansiosa porque tá com um problema, porque precisa resolver algumas coisas, isso é natural. Toma remédio para dormir. Ah lá, talvez, Rosane, o que você precisa seja exatamente procurar o médico para saber exatamente o que está acontecendo, porque o remédio para dormir não vai te ajudar, mas a medicação correta do médico vai te ajudar. Depois que eu comecei a tomar a medicação, eu olhei assim, teve um dia que eu me senti tão aliviada, eu falei, gente, como é bom! Como é bom não ligar para coisas que não têm importância, como é bom eu falar, vou fazer isso daqui hoje, tá? Então, Rosane, vale a pena, tá? Vale a pena dar uma conversada com o seu médico, pedir para ele avaliar, né? E aí ele adequar, porque não é o remédio para dormir. Se você conseguir controlar o que é necessário, se esse for o caso, a qualidade do seu sono vai melhorar consequentemente, tá? Então, eu é que agradeço a presença de todos vocês, a gente já tá passando do nosso horário, né? E eu agradeço muito, espero que tenha ficado aí claro que a gente precisa do acompanhamento, precisa do médico e precisa do olhar carinhoso. Ótimo, excelente, tá vendo? Faz aí o tratamento com o psiquiatra, faz terapia, e quando vejo que o remédio tá acabando, entra em desespero, já fica ansiosa, né? Eu trato com neuro também, e excelente, é isso mesmo, são esses os caminhos, tá? São os especialistas que precisam acompanhar a gente, tá? Então, não abandonem, façam o que é necessário, né? Olhem com carinho e com amorosidade as pessoas e não tomem conclusões. Ah, eu vi na live da Aline que isso é transtorno de ansiedade. Não, a Aline falou sobre transtorno de ansiedade e eu preciso ir ao médico com muito carinho para que ele dê um diagnóstico correto, se aquilo realmente é um transtorno ou não, para a gente poder auxiliar com muito amor e gratidão os nossos entes queridos e a nós mesmos.